Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de tópicos em Química, tratando de um outro tema. O conteúdo de hoje é íon. Em primeiro lugar, é necessário eu entender, me lembrar, que o átomo é um sistema eletricamente neutro. O que isso significa dizer? Que a quantidade de prótons que ele tem no núcleo é igual à quantidade de elétrons que ele tem na eletrosfera. Você deve se lembrar que próton tem carga positiva e elétron tem carga negativa. Então, se eu tenho quantidades iguais de cargas positivas e cargas negativas, quando elas dentro de um átomo, elas se anulam. Então, por exemplo, se eu tenho 5 prótons, carga mais 5. Se eu tenho 5 elétrons, carga menos 5. Juntando as duas, elas se cancelam, resultando em carga zero. Então, todo átomo é um sistema eletricamente neutro, porque apresenta quantidades iguais de elétrons e prótons. Agora entenda uma situação. É possível você mexer nos elétrons na eletrosfera. Não é difícil você remover elétrons ou adicionar elétrons na eletrosfera do átomo. Por outro lado, pessoal, mexer no núcleo do átomo é muito difícil. Quando você mexe no núcleo do átomo, você está lidando com energias muito poderosas. A energia nuclear. Lembra da bomba nuclear? O que é a bomba nuclear? É quando você mexe aqui no núcleo, por isso nuclear. Bomba nuclear vem de núcleo do átomo. Então vamos pensar assim, vamos concordar com uma coisa? Não vamos mexer no núcleo do átomo. Para nós é proibido mexer no núcleo do átomo. Ou seja, eu não posso mexer em cargas positivas. Por outro lado, mexer nas cargas negativas é muito fácil. Por quê? Porque se os elétrons estão girando livremente em torno do núcleo do átomo, é muito fácil remover elétrons da eletrosfera ou adicionar elétron a essa eletrosfera. Então vamos concordar com isso. Primeiro ponto, não vamos mexer, é proibido mexer no núcleo do átomo. Deixa ele quieto. Nós só vamos mexer na eletrosfera. Dito isso, uma primeira afirmação importante. Um átomo pode perder ou ganhar elétrons. Quando isso ocorre, o átomo adquire carga elétrica não nula, tornando-se um íon. Então, o que é íon? Íon é um átomo que já foi neutro, mas que eu mexi nos seus elétrons na eletrosfera, né? Eu ou adicionei ou eu removi elétrons da eletrosfera, e por essa razão o átomo deixou de ser neutro, ele adquiriu uma carga. Pense comigo. Se eu adiciono elétron, o átomo fica mais negativo. Se eu removo elétron, o átomo fica mais positivo. Lembrando, elétron é carga negativa. Se eu adiciono carga negativa, mais negativo ele fica. Se eu removo carga negativa, mais positivo ele fica. E aí disso, duas situações surgem. Primeira, ao ganhar elétrons, torna-se um íon negativo. Ganhou elétron, está ganhando carga negativa. Está se tornando um íon negativo. Íons negativos recebem uma denominação especial chamada ânion. Então, o que é um ânion? É um íon que tem carga negativa porque ele recebeu elétrons na sua eletrosfera. Por outro lado, ao perder elétrons, torna-se um íon positivo. Está perdendo cargas negativas. Portanto, se torna mais positivo. A um íon positivo, nós damos a denominação especial de cátion. Beleza. Exemplo. Suponha que eu tenho um átomo genérico que eu representei pela letra X e o que eu observei que o número atômico dele é 5 e a massa atômica dele é 10. Dito isso, eu tenho que ser capaz de dizer quantas partículas ele tem. Vamos lá. Quantos prótons ele tem, quantos elétrons ele tem e quantos nêutrons ele tem. Veja comigo, Veja só. Número atômico 5, portanto 5 prótons.
Como esse átomo aqui está neutro, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons, ou a quantidade de elétrons tem que ser igual à quantidade de prótons. E os nêutrons, como é que eu acho? É só subtrair a massa atômica do número atômico. 10 menos 5, 5. Portanto, deu tudo 5 aqui. Se vocês estão tendo dúvida com relação ao número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons, número atômico e massa atômica, esses conceitos já foram tratados numa aula disponível no canal chamado Átomo e suas partículas. E você precisa dar uma pausa nessa aula e conhecer esses termos e saber como obtê-los para o átomo, e aí sim você está pronto para entender de íon. Mas se você já está à vontade com esses conceitos, porque já assistiu a aula anterior, então vamos dar sequência. Então, pessoal, todo mundo tem que ser capaz de, observando o elemento químico, né, e a informação da sua massa e número atômico, ser capaz de informar essas quantidades, prótons, elétrons e nêutrons. Então, a um átomo assim, nós dizemos que ele está neutro, porque, observe, ó, destacado em amarelo, próton 5, elétron 5. Positivos igual a negativos, átomo neutro, se cancelam. Agora pense no seguinte, se eu pego esse mesmo átomo e, ó, observe, tem 5 prótons e 5 elétrons, mas se eu adicionar um elétron, apenas um, eu pego um elétron que está aqui na minha mão e enfio na eletrosfera do átomo. O que está acontecendo? Essa eletrosfera está ficando mais negativa, esse átomo está ficando mais negativo. Para representar esse elétron que eu adicionei, nós colocamos isso aqui, ó, esse sinalzinho aqui. Ó. Esse sinalzinho está me dizendo o quê? Que eu adicionei um elétron. Um elétron tem carga menos 1. Eu coloquei mais um elétron lá dentro. Se eu tivesse botado 2 elétrons, aí ficaria ó, menos 2. Se eu tivesse colocado 5 elétrons, ficaria menos 5. E assim sucessivamente. Então vamos lá. Agora, exercitando as quantidades de cada partícula nessa espécie química. Quantidade de prótons continua sendo 5, porque eu não mexo nos prótons. Ninguém mexe no núcleo do átomo, senão é bomba atômica. Tá? Então, ó, prótons continua sendo 5. Nêutrons também continua sendo 5. Ó, 10 menos 5, 5. Ó, não vamos mexer no núcleo, nem no próton, nem no nêutron. Deixa para lá. Agora, no elétron que eu mexi, enquanto ele estava neutro, ele tinha 5 elétrons. 5 elétrons. Mas eu adicionei 1. Aí olha o que aconteceu. Eu adicionei 1, portanto agora eu tenho 6 elétrons. Então é importante entender isso aqui. Enquanto não tinha carga, ele estava neutro. A quantidade de prótons era igual à quantidade de elétrons. Mas, quando eu adicionei um elétron, observe, ele se tornou um íon negativo. Porque eu adicionei, observe que eu tenho mais elétrons do que prótons agora. Beleza. Então, se é assim, eu tenho agora um íon negativo, ou seja, eu tenho um ânion, tá? Porque o número de elétrons é maior do que o número de prótons. Para finalizar, a terceira situação, eu tenho o mesmo átomo que a princípio está neutro. Observe, como é que eu sei que ele está neutro? Porque aqui em cima não aparece carga nenhuma. Se não aparece nada aqui, próton igual a elétron. Elétron igual a próton. Então, estou repetindo essa ideia aqui. Se eu deixo assim, a representação é essa. Elétron igual a próton. Mas suponha que agora, ao invés de adicionar um elétron, eu remova um elétron da eletrosfera. Ao fazer isso, o átomo se torna mais positivo, porque eu estou tirando carga negativa. E observe a representação que eu trago para isso. Agora ele ficou com carga mais 1, porque eu só tirei um elétron. E se eu tivesse tirado 2, ficaria mais 2 aqui, ó, mais 2 aqui. Se eu tivesse tirado 3, mais 3, e assim sucessivamente. Então, observe que essa carguinha aí ó, me indica, primeiro, se eu adicionei ou se eu retirei, aí eu estou vendo no sinal, e a quantidade do que foi adicionado ou retirado. Beleza. Então, considerando essa nova espécie química, o que eu posso dizer sobre ela? Enquanto ela estava neutra, ela tinha 5 prótons e 5 elétrons. Mas agora eu retirei um elétron, por isso que ele se tornou mais positivo. Então, se eu tinha 5, agora eu tenho 4. Então, 5 prótons, porque o número atômico é 5. 4 elétrons, porque eu tinha 5, mas eu removi 1, fiquei com 4. E os nêutrons continuam sendo 5. Então, agora, o que eu tenho aqui? Um íon positivo. Um íon positivo ou cátion. Por quê? Porque o número de elétrons agora é menor do que o número de prótons. Esse é o conceito de íon. Íon
Ele era um átomo neutro, mas alguém mexeu na eletrosfera dele, ou adicionando ou removendo o elétron. Beleza, dito isso, vamos fazer uma questãozinha aqui para exercitar. E indique a quantidade de partículas básicas, prótons, nêutrons e elétrons, para os átomos a seguir, aqui está um átomo aqui, ó, e seus respectivos íons. Aqui está um íon. Como é que eu sei que isso aqui é um íon? Porque eu estou vendo que tem um maisinho aqui. Ó. Como é que eu sei que isso aqui é um átomo neutro? Porque não tem sinalzinho nenhum aqui em cima. Isso aqui é um átomo neutro e isso aqui é um íon. Beleza. Então ele me pergunta, para esse átomo neutro, quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons? Bom, próton é o número atômico, portanto são 19. Número de nêutrons é a massa menos o número atômico, 39 menos 19, 20. E elétron, como esse átomo está neutro, tem que ser a mesma quantidade de prótons, portanto eu tenho 19 elétrons. Agora observe essa espécie química. O que está acontecendo com ela? Primeira pergunta é, observe, ela está positiva. Se ela está positiva porque eu adicionei elétron ou porque eu removi elétron? Quando eu adiciono elétron é carga negativa, ele vai ficando mais negativo. Quando eu removo o elétron, ele vai ficando mais positivo. Então, se aqui ele está mais, é porque eu tirei elétron. Mas quantos elétrons eu tirei? Apenas um. Quando não aparece um númerozinho aqui, ó, significa que é 1. Tá? Sempre que não apareceu só o sinal, significa que foi apenas 1. Então, eu tirei um elétron. Então, pensando assim, quantos prótons eu tenho? Ninguém mexe nos prótons. Tá? Bomba nuclear. Então, próton, 19. Quantos nêutrons eu tenho? Ninguém mexe no nêutron. O nêutron também está lá no núcleo. Ninguém mexe nele. Não se mexe no núcleo. Então, nêutron também são 20. Mas os elétrons que eu posso mexer sem nenhum problema, porque é muito fácil mexer na eletrosfera. Observe, eu tinha aqui, ó, enquanto ele era neutro, eu tinha 19 elétrons. Mas agora eu removi um e sobraram 18. Portanto, né, tá aí as quantidades, eu mexi apenas nos elétrons, e aí vem uma frasezinha para poder resumir a informação. O átomo de potássio, né, letra K é o elemento potássio, o átomo de potássio, ao perder um elétron, torna-se um íon chamado de cátion. Né? Então, o íon, porque se tornou positivo, ele é um cátion. Letra B, eu tenho novamente o oxigênio neutro e o oxigênio com carga 2-. Esse sinalzinho aqui pode aparecer atrás do número ou na frente do número. O significado é o mesmo. Tá? Então vamos lá. Próton, 8, porque o número atômico é 8. Nêutron, 8, porque 16 menos 8 são 8. E elétrons, enquanto ele está neutro, próton é igual a elétron é igual a próton. Então são 8 também. Fechou. Agora, observe essa espécie química. O que está acontecendo? Ela está negativa. Se ela está negativa é porque eu adicionei coisas negativas. Eu coloquei mais elétron na eletrosfera. E quantos elétrons adicionei? O número está me dizendo. Eu adicionei 2 elétrons. Então, pensando assim, ó, próton continua sendo 8 porque ninguém mexe no núcleo. Nêutron continua sendo 8 porque ninguém mexe no núcleo. E os elétrons, enquanto estava neutro, eu tinha 8, que é a mesma quantidade de prótons. Mas eu adicionei 2. Portanto, agora eu tenho 10 elétrons. E a frase para resumir, o átomo de oxigênio, ao ganhar 2 elétrons, forma um íon chamado de ânion. Beleza, pessoal, o conceito de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez. Em caso de dúvidas, registre no seu comentário. A gente responde o mais breve possível. E acompanhe o canal. Se inscreva, deixe um like e ative o sininho para receber atualizações dessa sequência de aulas em Química que nós estamos preparando para vocês. Valeu, tchau, tchau.